O tema da pregação hoje é a verdade histórica de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 1, iremos ler do verso 1 ao verso 4. Diz assim a palavra de Deus: Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Então nós vemos aqui que Lucas, ele escreve este evangelho para que Teófilo tenha plena certeza da verdade. E eu te pergunto, você tem plena certeza da verdade? Você tem plena certeza da verdade em relação à fé cristã? Você pode dar razão da sua fé quando você for indagado por alguém? Como diz em 1 Pedro, no capítulo 3, verso 15, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. O que determina a sua fé? É porque os seus pais são cristãos? É por causa da cultura que você está inserido? Se esse for o motivo, então se você nascesse no Oriente Médio, você se tornaria um adepto do Islã. Lucas, então, ele faz uma investigação sobre os fatos que ocorreram no seu tempo. O objetivo, então, de Lucas é que Teófilo tenha plena certeza da verdade. Então, a fé cristã, ela não é um salto de fé no escuro. Mas a fé cristã está pautada em um fato histórico, no nascimento, na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Para os ímpios, nós cristãos somos ingênuos por acreditar na Bíblia. Os ímpios e os ateus dizem que nós baseamos a nossa crença em uma fábula, mas não. Se você analisar bem, eles também têm uma fé. Eles creem na ciência. Os ateus dizem basear-se na lógica e na ciência. Ateus dizem que a fé dos cristãos é uma fábula. Mas também você precisa ter fé para ser ateu, porque você precisa acreditar que você veio de uma ameba, que o caos gerou tudo, que nós somos fruto da evolução. Tudo bem organizado em todo o universo. A vida humana é toda complexa, o nascimento de uma criança, os nossos olhos, tudo é complexo. E para os ateus, tudo veio do nada, o caos gerou tudo. Precisa ter fé. Eu não tenho fé para ser ateu. Então, os ateus dizem que a fé dos cristãos é uma fábula. E os seus argumentos são: a Bíblia é uma balela, é um conto de fadas. Lá está descrito que um peixe engoliu um homem, que Deus abriu o mar, que um homem andou sobre as águas e que mortos ressuscitam. Isso é impossível. Ora, poderia existir algo impossível e difícil para o Deus que criou tudo, que criou a natureza, que criou os animais, que criou os astros apenas com o poder da sua voz? Jamais. Então o Evangelho não é uma fábula. Nós iremos ver que o Evangelho é um fato. E a grande ênfase do Evangelho não é dizer que ele te faz feliz. Hoje, muitas igrejas colocam a ênfase no Evangelho sobre isso, que você vai ser feliz, que se você aceitar o Evangelho de Cristo, os problemas acabaram. Ainda que o Evangelho faça nós nos sentimos melhores e nos fazer bem, esse não é o objetivo principal do Evangelho. Porque você pode estar se sentindo bem e sendo enganado. Homens enganam mulheres, mulheres enganam homens. Falsos pastores enganam membros. Enganam quando falam que eles não terão mais problemas. Enganam quando falam apenas de consolo em suas pregações e não falam diretamente contra os nossos pecados. E você pode estar em uma igreja se sentindo bem e sendo enganado. Pregam mensagens que amassageiam o nosso ego, mensagens que até o ímpio gosta, ouve e gosta, e compartilha até. Você às vezes vê o camarada que é ímpio, ele não quer nada com Deus, mas ele lá
está compartilhando Cláudio Duarte, porque ele viu, né, uma piada lá engraçada a respeito de Jesus, aí ele compartilha, ele gosta, não confronta o pecado dele. Aí ele compartilha também lá um vídeo do David Leonardo falando que ele é lindo, né, e traz consolo. Ele não quer saber nada de Deus, mas até o ímpio ele gosta dessas mensagens. Por quê? Porque é só consolo. Então você pode estar em uma religião ou em uma igreja se sentindo bem e indo para o inferno. Falsas religiões fazem isso, conseguem trazer consolo mesmo pregando uma mentira. Isso acontece no meio do espiritismo. Por exemplo, se o seu filho ou um parente seu morrer, o que eles dizem? Olha, fique tranquilo, o seu filho ou a sua mãe, o seu pai vão reencarnar, né, e se tornar uma pessoa melhor, né? Então aquilo traz um consolo para a pessoa. Então ela pode estar vivendo uma mentira dentro de uma religião mentirosa e se sentindo bem. Mas a grande ênfase do Evangelho também não é a cura e a prosperidade, onde nós vemos, né, isso bem presente nas igrejas neopentecostais, que a ênfase deles é cura e prosperidade. Ainda que o Evangelho, ainda que Deus cure e também nos faz prosperar sim na terra, isso não é a ênfase do Evangelho. Porque você pode estar saudável, de bem com a vida, próspero, mas condenado. A grande ênfase do Evangelho, na verdade, é mostrar que o ser humano nasce condenado ao inferno. Pois depois que Adão pecou, todos nós fomos contaminados pelo pecado de Adão e nascemos, né, destituídos da glória de Deus. E o que nós merecemos é a morte, a condenação eterna, pois o salário do pecado é a morte. Essa é a ênfase do Evangelho. É mostrar que o homem é pecador e que Deus é santo e que nós precisamos de um Salvador. Diante dessa realidade terrível, que nós merecemos a morte e o inferno, porque somos pecadores, nós nos voltamos para Cristo. Efésios 2:1 vai dizer: Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo. Então a grande ênfase do Evangelho é mostrar que o pecador está perdido e que ele precisa de um Salvador, e é Jesus Cristo. Essa é a ênfase do Evangelho. Mas, sabendo o que é a ênfase do Evangelho, podemos ter certeza de que a fé cristã, protestante e reformada é a única fé verdadeira? Pois vivemos em um mundo onde existem cerca de 10.000 religiões. Podemos então crer no cristianismo e crer na Bíblia? É o que hoje nós veremos, se assim Deus permitir. Em primeiro lugar, podemos crer no cristianismo e na Bíblia? Podemos, porque o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus é um fato. Em que se resume todas as religiões? Resume-se na ideia de que um homem teve uma visão. Deus ou um anjo revelou algo para aquele homem. Então, agora, ele segue aquilo que lhe foi revelado. Nós vemos isso no islamismo. Maomé diz ter visto um anjo. O anjo falou com ele e agora foi-lhe dado o livro do Alcorão. Nós vemos também isso na religião dos Mormons. Joseph Smith também disse ter uma revelação e recebeu um novo evangelho de Jesus Cristo. O Ellen White também, que é ali do adventismo, diz ter tido várias visões e revelações, mas muitas delas contrário à fé cristã. Os testemunhas de Jeová também. Todas essas religiões, todas as religiões se baseiam nisso, se resumem nisso, de terem tido uma revelação. E no que se resume as filosofias? Um homem, depois de pensar muito, de analisar, calcular,
ele chegou às respostas aos dilemas humanos. Penso, logo existo. E a fé cristã, em que se resume? A fé cristã é única. A fé cristã é a narração de um fato, a narração da história de Jesus Cristo. Lucas aqui, ele dá detalhes da narração coordenada dos fatos. Ele coloca o nome de pessoas importantes, de locais existentes, de datas. Com todas essas informações, as pessoas poderiam verificar se de fato aquilo que estava escrito era de fato real, se sobre Jesus era real. Ele escreve no seu livro, né, que Jesus viveu nos dias do rei Herodes, na região da Judéia, sob Pôncio Pilatos, nos dias do sacerdote Caifás, e que ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo. Então, quem quer contar uma mentira não dá detalhes, para que as pessoas possam desmentir, né, esse escrito ou essa ideia. Então, o Evangelho não é uma fábula. Jesus não é uma fábula. Jesus é um fato. Nós podemos até entender o porquê as pessoas não creem que Jesus é Deus, né? Hoje há várias interpretações, vários argumentos, né? Há uma confusão a respeito da pessoa de Jesus. E podemos, né, até entender um pouco porque essas pessoas ainda não creram que Jesus é Deus. Mas agora, negar que Jesus existiu, isso é uma ignorância. Porque até os ateus compreendem que Jesus Cristo existiu. O historiador Flávio Josefo, né, um historiador judeu, no seu livro História dos Hebreus, ele conta a história, né, ali do povo de Israel, dos hebreus, e ele diz em seu livro que ali no templo de Herodes, né, houve um homem chamado Jesus Cristo, Jesus. E ele diz que os seus seguidores afirmavam que ele havia ressuscitado. Ele não cria nisso, mas ele entendeu que existiu sim um homem e relatou isso. Não só ele, como outros histórios extra-bíblicos, nós vemos que Jesus, ele existiu. O nosso calendário é dividido entre antes e depois de Jesus Cristo. Jesus foi um fato. Jesus veio na plenitude dos tempos e dividiu a história. Então o cristianismo, ele baseia-se no testemunho ocular de centenas de pessoas. E essas pessoas morreram por afirmar terem visto Jesus. E esse Jesus morreu numa sexta e ressuscitou no domingo. E eles perderam a vida, perderam bens, perderam família para afirmar que Jesus Cristo é a verdade. Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, apareceu ressuscitado para mais de 500 pessoas, apareceu para os apóstolos, apareceu para o seu irmão Tiago, apareceu vários dias ensinando eles muitas coisas. Então foi várias pessoas vendo isso. Por isso que Lucas escreve, dizendo que o princípio deles, né, que eles foram testemunhas oculares, eles viram. E aí, então Lucas, ele vai investigar, né? E ele vai então relatar tudo em seu livro. E essas pessoas que confessaram Cristo morreram pobres, queimados, devorados por leões, decapitados, viram seus filhos sendo torturados e mortos. Os filósofos ateus dizem: não há vida após a morte. Com exceção de alguns, como Platão, que em seu livro Mito de Er, ele fala a respeito da vida após a morte. Mas não há como saber se o que ele disse é verdade, porque ele não conhece ninguém que foi e voltou. É só apenas uma ideia. Mas nós não. Nós temos sim, nós cristãos, sabemos que o nosso mestre, ele morreu e ele ressuscitou. E ele disse como é lá, né, depois da morte. Nós podemos falar a respeito da vida após a morte. A maioria das religiões creem que há vida após a morte. Nós vemos isso no catolicismo, no espiritismo, na religião dos muçulmanos, né, que é o Islã. A religião do Islã declara que se um homem morrer, né, na batalha ali em favor de Alá,
ele no porvir vai ter 70 virgens, né? É uma mentira contada a eles e eles seguem isso. Como saber se eles ou nós é que estamos corretos? A fé cristã é diferente. Ela é baseada em um evento histórico, em algo que você pode investigar. Lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 16, vai dizer: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. O evangelho de Cristo pode ser investigado, não é uma fábula. E quais são as acusações contra os cristãos? Os cristãos mentiram. Eles roubaram o corpo de Jesus e agora estão dizendo que ele ressuscitou. Isso pode ser uma verdade? Será? Quem mente sabendo que pode perder a própria vida? Por que os discípulos não mentiram? Porque a vida deles estava em risco. Dizer que Jesus morreu e ressuscitou. Eles não ganharam nada. Pelo contrário, perderam tudo. E os muçulmanos, o que eles dizem? Porque muitas pessoas podem dizer, né? Mas os muçulmanos também morrem por acreditar na verdade deles. Mas a diferença é que os muçulmanos, eles não viram Maomé ressuscitado. E não viram também Maomé conversando com um anjo. O testemunho dos apóstolos, dos discípulos é diferente. Eles viram, várias pessoas viram. Não foi só uma pessoa. No islamismo, só Maomé conversou com o anjo. E ainda temos o argumento contra isso, dizendo, Paulo refutou isso. Ele disse: se vier um anjo pregando um evangelho diferente daquele que nós anunciamos, considerai maldito, anátema. Então o que nos leva a entender é que Maomé pode até ter sido falado com um anjo, mas um anjo caído, não um anjo de Deus. E os seus seguidores não viram Maomé conversando com o anjo. Então eles seguem uma mentira, foram enganados e passam isso adiante. Os discípulos não foram enganados, porque eles perderam muitas coisas. Por que podemos crer que eles não mentiram? Porque alguém mente para ser beneficiado. Alguém mente para se livrar de punição. Na política. Por que os políticos mentem, aprovam leis, que são malditas? Porque eles estão ganhando dinheiro, malas de dinheiro, são beneficiados. Então eles afirmam a mentira, levam em frente a mentira, estão sendo beneficiados. Mas os nossos irmãos do passado, eles não receberam nada. Eles perderam tudo, perderam a própria vida, perderam familiares. Quem mente para perder a vida, perder a família, amigos? Ninguém. Alguém só mente porque é beneficiado. Sendo verdade, então, que o fato histórico da ressurreição de Jesus, isso é verídico, tudo se resolve. Tudo se resolve por quê? Porque se Jesus ressuscitou, e Ele é a verdade, Ele é Deus, tudo que Ele disse também é a verdade. E a Bíblia, assim, é confiável. Porque Jesus chamou o Antigo Testamento de palavra de Deus. Várias vezes Ele citou versículos do Antigo Testamento, dando veracidade às Escrituras. Se Jesus é a verdade, se Jesus é Deus, se a Bíblia é confiável, então a nossa origem em Gênesis também é verdadeira. Nós não somos parentes do macaco, nós não viemos da ameba, nós não viemos do caos, nós viemos do pó da terra e Deus soprou nas nossas narinas o espírito de vida. Nós fomos criados por um Deus todo-poderoso. Então a teoria da evolução é balela, é mentira. A teoria de Darwin é mentira. Se Jesus é a verdade, se Jesus é Deus, então o que Ele disse sobre o futuro é verdadeiro. Ele disse que Ele vai voltar e vai nos buscar e nos levar para o Pai, e que um dia nós teremos um corpo glorificado. Tudo isso é verdade. Tudo isso deve fortalecer a nossa fé. Não devemos cair nessas mentiras, nessas fábulas contadas pelo mundo, pelos filósofos. Por que podemos crer no cristianismo e na Bíblia? Em segundo lugar, porque Lucas fez uma acurada investigação. E quais são as fontes de Lucas? Lucas, segundo historiadores,
se utilizou dos escritos de Marcos. Segundo eles, Marcos foi escrito antes do seu evangelho. Então, com certeza, ele pode ter ali usado o livro de Marcos. Ele também procurou testemunhas, ele fez uma investigação. Lucas relata em Atos 21:8 que ele ficou um tempo na casa de Filipe, o evangelista, juntamente com o apóstolo Paulo ali na cidade de Cesareia. Então Lucas convivia com os discípulos, com os apóstolos que viram Jesus. Lucas, segundo as escrituras, era médico e um gentil convertido. Lucas andava com o apóstolo Paulo e vivia entre as testemunhas oculares. Lucas conhecia os apóstolos, Lucas conhecia os irmãos de Jesus, Lucas conhecia Maria, mãe de Jesus. Então, o que ele fez para passar todas as informações para Teófilo? Ele investigou, ele perguntou, ele estava junto com eles. Então, ele tinha todas as informações. E esse livro, ele foi escrito pouco tempo depois da morte de Jesus Cristo, né, e da ressurreição de Jesus Cristo. Fazia pouco tempo. Então as pessoas poderiam investigar, poderiam ir lá perguntar para as pessoas o que Lucas está dizendo, o que ele escreveu é verídico. Eles poderiam, né, ir lá até Herodes, aos sacerdotes, e dizer: olha, eles estão dizendo que existe um homem aqui. Eles falaram: não, nunca existiu. Mas nós vemos que Jesus, sim, ele existiu. Você pode investigar as seitas? Como eu já disse, não. Por quê? Porque, como eu já disse, em todas elas, aquele que teve a revelação estava sozinho. Você pode fazer uma investigação sobre a filosofia? Muitas coisas sim, através dos erros e acertos que eles obtiveram. Mas quando eles falam sobre a vida após a morte, eles não podem, é impossível. Não podem. Ali no verso 1 ainda, Lucas escreve assim, fatos que entre nós se realizaram. Essa palavra realizaram também tem um sentido de cumprimento, né? Ou seja, Lucas olha para as profecias do Antigo Testamento e vê essas profecias se cumprindo na pessoa de Jesus Cristo, dando mais uma vez, né, evidências de que Jesus é o Messias, que Ele é o Salvador. Várias profecias se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo. Nenhum dos seus ossos foram quebrados, foi pendurado no madeiro, né, montou um jumentinho. Várias profecias do Antigo Testamento, nasceu em Belém, várias profecias se cumpriram nele. Então, mais uma prova de que Jesus é a verdade e que o Evangelho não é uma fábula, é um fato. Se você olha para as falsas religiões, as profecias deles falharam. Nós vemos isso dentro da seita do Adventismo. Disseram que entre 1843 e 1844 Jesus voltaria. Venderam propriedades, venderam tudo. Foram remarcando, né? Porque primeiro era em 1843. Aí não deu certo, aí recalcularam. Não, vai ser em 1844. E 22 de outubro de 1844, Jesus não veio. Foi o dia da grande decepção. Muitas pessoas até se tornaram ateus. Por quê? Foram decepcionados com essa falsa profecia. As testemunhas de Jeová também várias vezes marcaram a volta de Jesus. E Jesus não veio. A primeira vez que eles marcaram a volta de Jesus foi em 1914. E sabe o que aconteceu em 1914? Início da Primeira Guerra Mundial. Depois eles remarcaram para 1918, depois 1920, depois 1925, depois 1975. E agora marcaram para 1934. Estão dizendo aí que Jesus vai voltar. Mas nós vemos que eles já erraram várias vezes. Por que agora acertariam? Os maias, né, também disseram que o mundo acabaria. No dia 21 de dezembro de 2012, fizeram até um filme. Mas o mundo não acabou. Então, se essas profecias não se cumpriram, então essas religiões são falsas. Essas profecias são falsas, são falsos profetas. Então devemos descartar
nessas fábulas. Hoje, muitos professores acreditam também em falsos profetas. E o maior deles é Karl Marx. Karl Marx, um ateu que prometeu o paraíso na Terra através do comunismo. Mas, depois do comunismo ser implantado em vários países, o que aconteceu não foi o paraíso, e sim o inferno na Terra. No comunismo há relatos de canibalismo, prostituição infantil, tudo por conta da fome. Trouxe miséria e caos. A religião também de Darwin é passado como um fato, mas também é uma fábula. É uma mentira repetida várias vezes pelos professores e acaba colocando-se como uma verdade absoluta. Mas a teoria da evolução é uma farsa. Pesquise as fraudes da paleontologia e você verá absurdos. Não há um registro fóssil do meio humano, do meio peixe. O próprio Darwin escreveu: a quantidade de espécies intermediária deveria ser enorme. O registro fóssil deveria estar repleto delas. E essa talvez seja a objeção mais grave e mais óbvia de minha teoria. Ele mesmo confessou que para a teoria dele ser verídica, precisaria dessas espécies intermediárias, que é chamado do elo perdido, mas não existe. Nunca existiu. Nunca existiu o meio peixe, o meio dinossauro, o meio homem macaco. Nunca existiu. Então é uma balela. Mas o cristianismo, sim, ele é a verdade. Ele nós podemos investigar. Nele há provas. Por que então podemos crer no cristianismo e na Bíblia? Em terceiro, porque Lucas expõe em ordem os fatos. Toda a Escritura, ela tem apenas um tema: Jesus Cristo de Nazaré. De Gênesis a Apocalipse, Jesus deve ser exposto na igreja. Nosso objetivo não deve ser o entretenimento. Você, seus filhos, seu casamento precisam do Evangelho de Jesus Cristo, não de entretenimento. A sua vida, a sua família precisa das Escrituras, lida, interpretada e aplicada da maneira correta. A sua família, o seu casamento precisam de doutrinas como justificação pela fé, lei e graça, depravação total. Isso sim vai transformar a sua vida, o seu casamento, a vida dos seus filhos, a vida daquelas pessoas que você ama. Lucas diz que ele vai dar uma exposição em ordem dos fatos que aconteceram. E quais são esses fatos? Nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, e também os ensinos de Jesus Cristo. Atos 1 vai dizer: escrevi o primeiro livro. O autor de Atos foi o próprio Lucas. E ele aqui está falando do seu evangelho. Escrevi o primeiro livro. Qual livro? O Evangelho de Lucas. Ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então o objetivo da igreja é ensinar as doutrinas de Cristo. Esses são os fatos relatados por Lucas, e esses fatos que devem ser inculcados na nossa cabeça, e esses fatos que nós devemos levar aos novos discípulos, aos novos integrantes da igreja. Você vê em Lucas ali o nascimento de Jesus e logo um salto para o ministério de Jesus com 30 anos. A única exceção é o relato de Jesus com 12 anos lá no templo. Depois, a ênfase no Evangelho de Lucas é do seu ministério que se inicia nos 30 anos de idade, e com foco na última semana, na semana da crucificação, morte, e justificação pela fé. Então essa é a ênfase do Evangelho de Lucas. Como os falsos pastores conseguem hoje pregar algo que a Bíblia não anuncia exaustivamente? Eles pregam pouco sobre Jesus, sobre a morte de Cristo, sobre justificação pela fé. Há pastores que dizem: o meu ministério é só sobre família. Ele só dá palestra sobre família, só prega sobre família. Isso não é bíblico.
Um pastor não deve pregar só sobre um assunto da Bíblia, mas ele deve pregar sobre tudo que está na Bíblia. O nosso padrão é a Bíblia. E quando nós olhamos para a Bíblia, o que a Bíblia mais fala? Então é isso que nós devemos pregar mais. A Bíblia mais fala de confronto de pecado, da ira de Deus, justificação pela fé, do amor de Deus, da cruz de Cristo. Então, é isso que nós devemos mais pregar dentro da igreja. E hoje, há pastores que pregam só sobre cura, só sobre bênção, só sobre vitória, só sobre consolo. Não falam sobre céu, não falam sobre inferno, não confrontam os nossos pecados. São falsos. Se você ler o livro de Romanos, você vai ver que Paulo gastou 11 capítulos falando só sobre doutrina. E nos últimos capítulos que ele vai falar do viver cristão. Se você ler também a carta aos Efésios, você vai ver que Paulo ele gasta metade da carta falando da salvação em Jesus Cristo. Ele vai falar da predestinação, da graça, do pecado original. E hoje muitos casamentos acabam dentro de igrejas porque eles só ouvem mensagens sobre casamento. Eles não ouvem o Evangelho. O nosso casamento precisa do Evangelho de Cristo. O que o nosso casamento precisa não é de regrinhas para termos um casamento feliz. O que o nosso casamento precisa para ser uma bênção é crermos no Evangelho, é nos arrependermos dos nossos pecados, é ver que somos depravados, que precisamos da graça de Deus, porque sem Deus o nosso casamento vai ruir. É entender que eu preciso perdoar, que eu preciso ser longânimo, que eu preciso ser benigno, cheio de amor, suportar às vezes, levar prejuízo. Eu preciso ter o fruto do Espírito Santo na minha vida para que o meu casamento seja uma bênção. Então não adianta você ir em encontro de casais, palestrinha para casais. Isso não vai resolver. Se você não se dobrar diante do Evangelho, se você não reconhecer que você é limitado, que sem Deus o seu casamento vai ruir, o seu casamento na verdade vai ruir. Você precisa de Deus, você precisa do Evangelho. Não estamos aqui para falar apenas assuntos que gostamos. Temos que falar tudo o que a Bíblia diz. Por que podemos crer no cristianismo e na Bíblia? Porque a Bíblia é a declaração da verdade. No verso 4, Lucas escreve: dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Por que Lucas escreveu esse livro direcionado a Teófilo? Ou ele era cristão, e precisava ser fortalecido na fé, ou Teófilo tinha ouvido o Evangelho, mas ainda não tinha se decidido, estava então em dúvida. Então por isso que Lucas escreve esse Evangelho para excelentíssimo Teófilo. E ele escreve com o objetivo de que Teófilo fosse instruído na verdade, para que ele tenha plena certeza. Essa era a preocupação de Lucas. E essa deve ser a preocupação da igreja, de que nós tenhamos plena certeza da verdade, em quem temos crido, quem é Cristo de fato. Muitas falsas igrejas não estão preocupadas com a verdade, mas em mexer com a emoção das pessoas. Por isso que em muitos locais eles focam no louvor. Eles não têm palavra, então eles precisam de instrumentistas profissionais, um louvor lindo, e gasta bastante tempo do culto com louvor. Eu vim de uma igreja aonde cantava as crianças, cantava os adolescentes, cantava as mulheres, cantava os homens, cantava os idosos. Aí na hora da oferta cantava, o pregador antes de pregar ele cantava, na hora de terminava a pregação ainda tinha um louvor. Era 10, 15 minutos de palavra. E as pessoas saíam com fome. Então, quando não tem palavra, eles querem encher o culto com várias coisas. E principalmente com o louvor, porque o louvor mexe com a emoção das pessoas. E aí, os falsos pastores, os pregadores malandros, eles ficam de olho. Quando o louvor está sendo tocado, eles olham no semblante das pessoas. Aí as pessoas começam a chorar.
as pessoas se emocionam, aí é presa fácil para eles. Aí eles vão lá e lançam a profecia. Olha, Deus está aqui para tirar sua dor, para restaurar o que foi perdido. Encaixa certinho e a pessoa sai daquele local achando, né, que é de Deus, né? Nós vemos isso muito em igrejas pentecostais, né? Chega lá uma mulher fragilizada, o marido abandonou ela. Aí toca lá, né, um hino para ajudar, né, de sofrência. Gospel, sofrência, né? Você é o espelho, não chore mais, né? Ninguém te notou, né? Deus te notou. O mundo não te notou. Aí a pessoa, né, sai toda alegre, contente. Era isso que eu precisava ouvir. Mas isso não transforma a vida das pessoas. Nós vemos também dentro das igrejas modernas, né? Ali a música é mais moderna, o salão é bonito, o pastor é descolado, né? Ele usa ali um gel, né? A roupinha, não pode usar sapato, né? Que sapato é de velho. Aí ele só usa um teninho, né? Uma roupinha diferente para agradar os jovens, né? A igreja tem todo o ambiente, né, gostoso. Eu vi relatos de que igreja o camarada até colocava perfume, né? Espirrava perfume para a pessoa lembrar do cheiro, né? E voltar para a igreja, né? Aí coloca a plaquinha lá, né, na porta da igreja, seja bem-vindo, né? Algo que eu já disse para os irmãos, acho ridículo. Então aí eles não têm palavra, eles querem, né, que o povo fique. E aí cada hora cria uma coisa diferente. E a igreja agora parece um clube, né? E as pessoas são todas bem receptivas. E aí a pessoa, né, fica presa naquilo, se sente bem ouvindo uma mentira. Jesus não veio só para consolar o ser humano. Jesus veio para mostrar que muitos perecerão. Olha o que diz lá em Lucas, no capítulo 2 e no verso 34. Quando Simeão, este homem, ele soube que Jesus nasceu e pegou Jesus no colo, ele disse ao Senhor: Senhor, agora eu posso morrer, os meus olhos viram a salvação. E ele, como diz aqui no texto, né, diz a Maria, a mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel. Então Jesus, sim, ele veio para trazer consolo, mas também ele veio para trazer a espada. Aqueles que não se curvarem diante dele, que não se arrependeram dos seus pecados, né, estão debaixo da ira de Deus, serão condenados. Então Jesus não veio só para trazer uma vida boa para nós, só consolo, não. Jesus veio também trazer a espada. Então a igreja não é um clube aonde eu deva ir para me sentir bem. Esse não é o objetivo da igreja. 1 Timóteo, no capítulo 3, no verso 15, vai dizer: para que, se eu demorar, saibais como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. A igreja é detentora da verdade. É daqui que você vai ter instrução para viver em meio a este mundo perdido. É daqui que vai sair a instrução para você guiar os seus filhos, a sua família. Então a igreja foi feita para isso, para nos instruir na verdade. A igreja, sim, pode ser uma família, pode ser um lugar de consolo, mas se não houver verdade, você apenas irá de bem com a vida para o inferno. É isso que vai acontecer. E muitas pessoas dão desculpa para ir a uma igreja bíblica que tem, né, compromisso com a verdade. O que elas dizem? Eu vou ficar na minha igreja mesmo porque lá eu me sinto bem, né? Lá o pastor é legalzinho, ele não prega a verdade, não. A mensagem dele é só de consolo, só fala de prosperidade, de cura, mas eu me sinto bem lá. O importante é eu e Deus, né? Aí não houve a verdade, não está sendo alimentado. Outras pessoas dizem: mas a igreja é perto de casa, eu vou aqui mesmo, a sua igreja é muito longe. Como disse Paul Washer, não vá a uma igreja mais próxima da sua casa, vá a uma igreja mais perto da Bíblia. Prefira caminhar quilômetros para ouvir um João Batista no deserto, sem conforto, embaixo de um sol escaldante, ainda que seja um pregador rude, que às vezes erra até o português. Mas não fique em um local onde os pastores são ursinhos carinhosos e você, no final, né, despertar no inferno. Por isso, o meu maior desejo nesta noite é que você saia deste culto tendo plena certeza da verdade. Esse era o desejo de Lucas, que vocês fossem instruídos na verdade, e esse é o meu desejo de todo o coração.
Que a cada dia vocês cresçam no conhecimento, na sabedoria de Deus, no temor de Deus. Que a cada dia vocês sejam mais santos, para que a cada dia vocês desfrutam da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos espirituais e enxergar Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida. Que sem Ele nada podemos fazer. Que nós possamos enxergar os nossos pecados e nos arrepender deles, porque Cristo é a verdade. Jesus é um fato, Ele morreu e ressuscitou. Pessoas morreram por afirmar essa verdade. Por isso que lá em João 8,32 vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você, que talvez tenha ainda dúvidas sobre a sua fé, que você venha ser fortalecido nesta noite. Creia, Jesus é a verdade. E os olhos deles contemplam tudo e todos. Ele é Senhor do universo. Ele está à destra do Pai, governando as nações. Ele está lá no alto e sublime trono, mas Ele também está conosco. Aquele que tem um coração contrito e quebrantado. Que esta palavra venha fortalecer a sua fé. Que você não venha desanimar no meio do caminho. Creia, Ele é a verdade. E Ele disse que um dia Ele vai voltar, vai nos buscar. Ele disse que na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu tenho preparado isso para todos vós. Por isso nos coloquemos de pé e oremos ao Senhor. Que possamos, no dia da dúvida, no dia que um professor esquerdista ou um amigo esquerdista ateu vier confrontar a sua fé, você possa ter argumentos, você possa defender a fé que você tem professado. Hoje nós vemos, infelizmente, muitos jovens que entram na faculdade e lá têm a fé minada, porque eles não são pautados na verdade, não tem nenhum argumento contra o ateu, contra o esquerdista. Aí o professor esquerdista diz ali que a Bíblia é balela, que Jesus não existiu, que nós evoluímos, que nós somos parentes do macaco. E aí os jovens têm a sua fé minada e muitos se desviam. Mas que nós possamos ser diferentes. Vocês que são jovens, que vocês possam a cada dia crescer no conhecimento e na sabedoria do Senhor. Que vocês venham ser como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, homens, jovens, cheios da sabedoria de Deus. Por isso, oremos ao Senhor.